E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Professor Alisson, este é o canal Professor Alisson Língua Portuguesa e hoje nós vamos falar sobre sílaba tônica. Então, se você tem alguma dúvida aí ainda, ou você quer relembrar sobre essa questão de paroxítona, de oxítona, de proparoxítona, venha comigo logo depois dessa vinheta que eu vou explicar para você, tá bom? Vamos lá, galera? E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre acentuação tônica, um assunto muito importante para outros que veremos a seguir, tudo bem? Então me acompanhe até o final que eu vou explicar para você, ao término desse vídeo, a importância desse estudo em relação a outros temas, tá? Que existem na gramática. Pessoal, eu fico feliz de termos chegado até aqui porque nós encerramos aqui o nosso estudo sobre fonologia. Continuarei tratando de outros temas que estão relacionados à fonologia. Por exemplo, vou continuar tratando aí da acentuação gráfica, tá? De outras palavras que trazem algumas questões relacionadas à fonologia e vocês vão ver que eu vou postando esses vídeos, mas eu vou dar outros títulos a eles, tá? Então, sobre a fonologia, o básico, nós terminamos aqui, depois eu faço um vídeo também, trazendo alguns exercícios de como isso é cobrado em provas, em concursos, tá? Em vestibulares, eu vou trazer isso para vocês num próximo vídeo, tudo bem? A gente poder comentar um pouco sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre a acentuação tônica. Pessoal, e a acentuação tônica nada mais é do que aquela palavra mais forte, do que aquela sílaba mais forte emitida numa palavra com duas ou mais sílabas, tá? Então, eu falo isso para já sabermos de cara que é diferente, galera, a questão da acentuação gráfica para a acentuação tônica, tá? As palavras da língua portuguesa que tem duas ou mais sílabas vão ter uma sílaba mais forte. E essa sílaba é a sílaba tônica. Mas nem sempre ela vai receber acento. Ela pode ou não. Para isso, nós precisamos estudar as regras de acentuação gráfica. Elas que vão nos dar essa orientação. Tudo bem? Mas agora o que eu quero que você saiba é isso, é que a sílaba tônica é aquela sílaba que é mais forte, tá? Em uma palavra formada por duas ou mais sílabas. Bem, agora, as outras sílabas que não são as mais fortes, ou seja, as sílabas mais fracas, nós chamamos elas de sílabas átonas, tá? Então nós temos as tônicas e as átonas, e temos também a subtônica, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Que ela nem é tão fraca, nem é tão forte, nós vamos entender com calma. Agora, veja como isso é importante. De acordo com a acentuação tônica, eu posso mudar até a classe gramatical e o sentido total de uma palavra. Imagina a palavra ira, ira como um substantivo, né? A ira daquele garoto me assustou, por exemplo. Né? A ira é um substantivo. Agora, observe que quando eu falo ira, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é o i. Né? Agora, se eu falar irá, ele irá para Brasília, por exemplo. Se eu digo isso, ele irá para Brasília, observe você que agora eu só fiz a troca de acentuação, né? Em vez da sílaba tônica ser o i, passou a ser o urá, né? E só que nesse caso ainda recebe um acento gráfico. Observe que na primeira não recebia um acento gráfico. E é isso que eu quero que você perceba, tá, pessoal? Acentuação tônica, acentuação gráfica são coisas diferentes, tá? Sei que para alguns isso é muito lógico, mas para outros ainda tem dificuldade nisso. Então, como a nossa ideia aqui é pegar todos os públicos do básico até e aos poucos ir avançando, então eu sempre trato dessas questões que eu percebo ainda algumas dificuldades, principalmente em alunos do ensino fundamental. Tá bom, galera? Então, é isso. Agora pense comigo na palavra escola. Escola. Observe você que eu tenho uma sílaba mais forte, não é isso? Qual é a sílaba? Co. Escola. Essa sílaba mais forte é a sílaba tônica. As demais são as sílabas átonas, beleza? Pensa comigo na palavra máximo. Nesse caso, máximo. Ma é a sílaba tônica e as outras duas são as sílabas átonas. Observe que nesse caso de máximo, ele recebe a acentuação gráfica, né? Adiantando aí, nós sabemos que todas as proparoxítonas são acentuadas, mas isso é um assunto lá da acentuação gráfica. Bem,
E aí, pessoal, tendo essa ideia clara sobre o que é tônica, o que é átona, eu quero apresentar para vocês agora o que é a subtônica. É que existem algumas sílabas que elas nem são tão fracas quanto as átonas e nem são tão fortes quanto as tônicas, que são as subtônicas. Mas calma, não é tão complicado de entender. Geralmente, elas vêm de quê? Elas vêm de uma palavra primitiva, naquela palavra primitiva existia uma sílaba tônica que na palavra derivada ela deixa de ser tônica e passa a ser subtônica. Por exemplo, não desespere, eu vou explicar café. A palavra café, observe que a sílaba tônica é o fé, inclusive vem com acentuação gráfica também, não é isso? Café. Mas observe na palavra derivada cafezinho. Agora, cafezinho, o zi passou a ser a sílaba tônica. Mas o fé, ele ainda é um pouco mais forte do que a sílaba átona e mais fraca do que a tônica. Nós chamamos então esse fé, que era a antiga sílaba tônica da palavra primitiva café, nós chamamos esse fé de quê? Chamamos esse fé de sílaba subtônica, tudo bem? Então essa é uma nomenclatura que também é utilizada e pode cair em algum momento, tá? Então é bom que você saiba que existe as átonas, as tônicas e as subtônicas, tudo bem? Pessoal, quero aqui agora falar para vocês de um outro assunto, que é a questão dos monossílabos, tá? Porque até agora eu tenho dito o seguinte, eu tenho falado sobre a sílaba tônica e usando o seguinte conceito, olha, quando eu tenho duas ou mais sílabas, eu vou ter uma mais forte, que chama tônica, e a outra mais fraca, que são as átonas, e apresentei também a ideia da subtônica, tá? Mas e quando eu tenho uma sílaba só? Eu tenho o que nós chamamos de monossílabo, lembra naquela classificação da aula passada sobre os monossílabos? Então, o monossílabo, que é aquela palavra formada por uma sílaba, também pode ser átono e também pode ser tônico. E vai obedecer a mesma regra, só que muitas vezes nós vamos ter que olhar no contexto da frase, né? Porque o monossílabo átono é aquele que tem uma dependência fonética. Ele vai se apoiar geralmente foneticamente na pronúncia numa palavra que está à sua direita ou que está à sua esquerda, tudo bem? E ela muitas vezes é desprovida de sentido. É por isso que, na maioria das vezes, esse monossílabo átono vai ser ocupado por artigos, né? Vai ser ocupado por pronomes oblíquos, vai ser ocupado por conjunções, por preposições, tá? E para ficar um pouco mais claro, eu trouxe alguns exemplos, né? Então, por exemplo, falando em monossílabo átono, eu trouxe o seguinte exemplo: importa-me o que você disse. Importa-me o que você disse. Observe que nesse caso, vamos analisar o monossílabo que. Observe que o que ele vem praticamente junto com o importa-me o que. Importa-me o que você disse. Ele não possui aquela autonomia fonética, né? Aquela independência fonética, tá? Isso é próprio dos pronomes átonos, tá? Por exemplo, se eu falo uma outra frase para ficar um pouco mais claro, que eu separei aqui também para vocês, hoje vamos passear de carro. Olha aí o monossílabo de, uma preposição, né? E que também ele se conecta. Hoje vamos passear de carro. Observe que ele não tem aquela autonomia como tem os monossílabos tônicos, né? Por exemplo, numa frase, eu separei algumas frases aqui para vocês. Exemplo, que garoto mau. Quando eu falo que garoto mau, observe que o monossílabo mau, ele possui essa independência fonética, né? Se eu digo assim, ó, ele é mau, mas tem mudado. Se eu falo ele é mau, mas tem mudado, observe que quando eu falo mal, eu tenho aqui um monossílabo e mas é outro monossílabo. Mas no monossílabo mal, eu tenho um exemplo de monossílabo tônico. Já no monossílabo mas, eu tenho um exemplo de monossílabo átono. Ele é mal, mas tem mudado. Uma outra coisa interessante para falar aqui também, antes que eu me esqueça, é que um monossílabo ele pode ser átono e pode ser tônico, o mesmo monossílabo. Por exemplo, no caso desse exemplo que eu dei do monossílabo que, se ele aparece no final de uma frase, por exemplo, vamos pegar uma frase aqui. Você não veio à aula por quê? Quando eu falo você não veio à aula por quê?
Observe que esse que no final ele recebe uma entonação própria da nossa língua, porque quando nós colocamos no final, nós damos essa ênfase. Então ela passa a ser acentuada, por isso que inclusive ele recebe um acento também gráfico, tá? Que tem tudo a ver com o que nós estudamos lá na aula do porquê. Então nesse caso, o que, num exemplo como esse que eu acabei de dar, você não veio à aula porquê, né? Observe que esse que no final recebe um acento, logo ele também é um monossílabo tônico nesse caso, tá bom? Então só para saber que o monossílabo pode numa circunstância ser átono e em outra ser tônico, a gente tem que estar atento sobretudo à questão fonética, à questão da independência fonética ou não. Isso é que basicamente vai diferenciar o monossílabo átono de um monossílabo tônico. Vamos falar agora sobre outra questão, que é a classificação quanto a essa tonicidade, tá? A classificação quanto a essa sílaba tônica. O mais importante que eu quero que nós agora possamos compreender, vamos fazer uma revisão para quem já conhece, para quem não conhece, legal aprender agora de uma maneira definitiva. Vamos entender o que são essas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, porque é uma coisa muito simples, tudo bem? Eu tenho uma palavra lá, então eu já falei para vocês que eu tenho uma palavra formada por duas ou mais sílabas e uma dessas sílabas ela é a mais forte. Então, se a sílaba mais forte for a última sílaba, eu chamo essa palavra de uma palavra oxítona, tudo bem? Oxítono, então, é aquela palavra que possui a última sílaba mais forte. Agora, se eu tenho exemplo, vamos dar um exemplo aqui para não ficar só aqui na teoria. Por exemplo, a palavra café. Então, a última sílaba é fé. Logo, é um exemplo de oxítona, mas nem sempre precisa vir acentuada. Por exemplo, a palavra quintal. Tal é a sílaba mais forte. Logo, também é um exemplo de oxítona. A palavra guaraná, o outro exemplo de oxítona. Ou ainda a palavra coração, mais um exemplo de oxítona. Então, são todas oxítonas porque possuem a última sílaba como a mais forte, ou seja, a sílaba tônica é a última sílaba. Mas existe também as paroxítonas. O que são as paroxítonas? São aquelas que possuem a penúltima sílaba como a mais forte, como a sílaba tônica, tá, pessoal? Aí, nesse caso, o exemplo é a palavra madeira, beleza? Madeira. Observe aí no DEI, onde nós temos mais um exemplo de uma sílaba tônica na penúltima sílaba. Outro exemplo seria a palavra repórter. Se madeira não recebia acento gráfico, repórter recebe. Nós temos aí mais um caso de paroxítona, repórter. Digno. E ainda a palavra caderno. Então observe vocês aí alguns exemplos de paroxítonas. Existem ainda as proparoxítonas, que são aquelas que a antepenúltima sílaba elas vão receber este acento tônico, mas nesse caso também receberão sempre acento gráfico, aí fica mais tranquilo para a gente, né? É o próprio exemplo da palavra proparoxítona, ou da palavra oxítona, todas essas, e a paroxítona, todas elas são exemplos de palavras proparoxítonas. Mas para não ficar só nessa viagem aí do oxítona, vamos dar outro exemplo aqui. Por exemplo, a palavra simpático, recebe também acentuação gráfica, como todas vão receber aqui. Ou ainda a palavra árvore. Ou ainda a palavra lâmina. Todas essas são exemplos de palavras proparoxítonas. Beleza? Agora, como prometido, eu disse para vocês que no final do vídeo eu ia falar da importância desse estudo. Então, professor, mas para que então aprender essa nomenclatura, decorar o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona, para que serve isso? Cai esse tipo de coisa? Até cai pouco essa classificação, porque ela é muito básica, tá? Mas ela é fundamental para que nós possamos entender, por exemplo, a questão da acentuação gráfica, que vai ser uma outra aula que eu vou tratar sobre isso, porque lá vão ter as regras para as oxítonas, as regras para as proparoxítonas, as regras para as paroxítonas, para os monossílabos. Então, tudo isso nós precisamos conhecer essa nomenclatura, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Muito obrigado e até mais, pessoal.